Olá pessoal, na nossa videoaula passada foi criado um relatório usando o report, no qual nós criamos um relatório voltado para exibir todos os dados da tabela categoria. No caso, nós utilizamos na aula passada o banco de dados denominado controle de estoque. E a tabela categoria. Hoje, nós iremos fazer um relatório para exibir todas as subcategorias. Então, vamos ver o que existe dentro da tabela subcategoria. A tabela de subcategoria, ela é formada por três campos: o código da subcategoria, o nome da subcategoria e o código da categoria a qual essa subcategoria pertence. Então, hoje, nós vamos fazer um relatório que irá exibir informações de duas tabelas: o código e o nome da subcategoria e o nome da categoria a qual a subcategoria pertence. Então, vamos começar primeiramente clicando em Solution Explorer. Para economizar o nosso tempo, como o relatório de subcategoria é similar ao relatório de categoria, eu vou clicar com o botão direito sobre o relatório que nós criamos na aula anterior e vou mandar copiar o relatório. Agora eu vou clicar com o botão direito sobre o meu projeto e vou mandar colar. Ele criou uma cópia do relatório categoria. Nesta cópia, eu vou renomeá-la para REP, relatório, subcategoria. Então, pronto. Agora nós temos dois relatórios, um relatório de categoria e um relatório de subcategoria. No caso, o nosso relatório de subcategoria ainda está igual ao relatório de categoria. Vamos alterar o nome, colocar subcategorias. Então, agora que nós alteramos o título do nosso relatório subcategoria, nós vamos alterar o nosso data source. Então, cliquem em Solution Explorer, cliquem duas vezes no data source que nós criamos na aula anterior. Ao clicar duas vezes no data source, vocês vão visualizar em modo design todas as tabelas que vocês incorporaram na fonte de dados. No caso agora, nós iremos clicar em uma área que não possui nenhuma tabela, com o botão direito, ADD, Table Adapter. O Table Adapter, pessoal, vai servir para trabalhar com mais de uma tabela, buscar informação em mais de uma tabela. No caso, ele está solicitando para nós informarmos a conexão que nós iremos utilizar. Vou manter a conexão que nós usamos na aula passada. Vou clicar em Next. Agora, ele está perguntando como que eu desejo acessar as tabelas por meio do Table Adapter, usando um comando SQL ou criando um Storage Procedure ou por meio de Storage Procedures existentes. Então, nós iremos acessar os dados por meio de um comando SQL. Next. Agora, eu posso entrar com o meu comando SQL ou usar o Query Builder.
Query Builder é uma forma mais fácil de se montar o nosso comando SQL. No caso, eu quero fazer um SQL que irá pegar os dados da tabela categoria. Então, eu vou clicar 2 vezes na tabela categoria e os dados da tabela subcategoria. Vou clicar em Close, pois eu já selecionei todas as tabelas necessárias para o meu relatório. E o Query Builder, agora ele está listando as 2 tabelas que foram selecionadas. Eu vou querer o código da subcategoria. Reparem que ao selecionar os campos na tabela, automaticamente ele vai montando o SQL para vocês. Então, vou selecionar o nome da subcategoria. Então, ele já adicionou o nome da subcategoria no nosso select. E vou adicionar o nome da categoria. Pronto, automaticamente o Query Builder montou o nosso Inner Join. Agora basta clicar em Execute Query para testar o nosso SQL. Podem reparar que ele nos trouxe o código da subcategoria, o nome da subcategoria e o nome da categoria a qual esta subcategoria pertence. Então, vou clicar em OK. Pronto. Vocês podem reparar que o Query Builder inseriu o nosso comando dentro do nosso Data Adapter. Então, cliquem em Avançar, Next. E agora, ele está perguntando qual comando que você deseja criar no nosso Table Adapter. No caso, eu estou utilizando o Fill, que é para preencher o nosso Table Adapter. Next. E Finish. Então, agora, vou mudar o nome desse Data Table, que foi criado pelo Table Adapter, para subcategoria com nome da categoria. Pronto. Quem visualizar esta nossa entidade vai saber pelo nome que ele irá fornecer o código e o nome da subcategoria e o nome da categoria. Vou salvar as alterações, fechar. Pronto. Agora eu vou no Report Data. Em Dataset, se vocês repararem no dataset que foi criado na aula anterior, vou clicar com o botão direito, Dataset, Properties. E vou alterar a tabela que o nosso dataset está vinculado. No caso, eu vou selecionar o nosso subcategoria com o nome da categoria. Vocês podem visualizar que os campos já foram alterados para código da subcategoria, nome da subcategoria, nome da categoria. Vou clicar em OK. E agora eu vou criar uma nova coluna na nossa tabela. Então, botão direito, Insert Column Right. Então, ele vai inserir uma coluna do lado direito. Vou redimensionar. E agora, no Report Data, eu vou arrastar
as colunas para a minha tabela. No caso, pessoal, se vocês repararem, ao selecionar um campo e arrastar na nossa tabela, caso no local que você esteja arrastando já estiver valor, ele irá criar uma nova coluna. Então, olha lá, cat nome criou uma nova coluna. Então, se eu quisesse, eu nem precisaria ter criado aquela coluna. Bastava arrastar os campos para a minha tabela. Então, novamente, eu vou redimensionar a minha tabela. E vou mudar os cabeçalhos para código, nome da subcategoria e nome da categoria. Pronto. Vou salvar o meu relatório, vou fechá-lo. Agora eu vou abrir o formulário referente ao nosso relatório de categoria. Vou usar esse mesmo formulário e, ao invés de associar o relatório de categoria no Report View, eu vou associar o relatório de subcategoria criado atualmente, apenas para nós testarmos o relatório de subcategoria em funcionamento. Então, vou selecionar o relatório de subcategoria, vou salvar as alterações no meu formulário, denominado relatório categoria, e vou executar o nosso programa. Ao clicar no botão, vocês podem visualizar que o relatório de subcategoria foi carregado com as informações perfeitamente. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.